Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa jornada em 1 Samuel. Espero que você esteja aproveitando essa jornada, lendo com atenção a palavra de Deus e principalmente dando ouvidos ao que Deus quer falar conosco por meio dessa série de narrativas que nós estamos vendo, antecedendo um pouquinho a vida de Davi, mas nos apresentando aí Saul como um modelo, talvez de uma pessoa que nós não devemos imitar tanto assim, e hoje o texto vai nos ensinar o porquê. Nós estamos aí no capítulo de número 13, quando Saul ele começa a ter vários tipos de conflitos armados com os filisteus, e em um dado dia, no segundo ano do seu reinado, Saul ele consegue ter uma grande vitória em relação aos filisteus. Todo o povo de Israel ele é ajuntado, eles vencem os filisteus e todo mundo fica na expectativa do que vai acontecer após essa vitória. Então, Samuel é convocado pelo rei para oferecer sacrifícios de gratidão ao Senhor, mas a palavra diz que depois de 7 dias passados de Samuel ter sido convocado, Samuel não apareceu. Então, na mente de Saul, todo mundo que estava lá reunido por causa da batalha e que foi uma batalha vencedora, começou a se desmobilizar. E Saul ficou desesperado por aquilo, porque por um lado ele deveria sacrificar ao Senhor, mas por outro, ele deveria esperar o profeta, o sacerdote Samuel chegar para oferecer esses sacrifícios a Deus. O que fazer? Eu espero, correndo o risco do povo se desmobilizar, ou eu mesmo faço o sacrifício em nome do Senhor. E foi exatamente isso que Saul fez. Ele sacrificou ao Senhor. E no momento que estava sacrificando, a narrativa é bem engraçada, que Samuel aparece bem nesse momento. E Samuel pergunta para Saul, o que é que você fez? E olha só o que Saul responde: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então, Saul ele demonstra aqui um certo tipo de instabilidade. Eles haviam ganhado uma batalha, mas logo lá na frente os filisteus estavam se mobilizando. E Saul tinha que fazer esse sacrifício, porque ele não tinha buscado a face do Senhor, ele tinha que buscar, e forçado pelas circunstâncias, ele mesmo faz aquilo que ele não poderia fazer. Nessa época, o rei não podia oferecer sacrifícios. Apenas os sacerdotes tinham a ordenança de Deus de fazer. Então, Saul, meio que forçado pela situação, ele faz aquilo que não deveria ter feito. E ele é seriamente repreendido. Samuel diz assim para Saul no versículo 13: você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Quer dizer, bastou um erro de Saul para que Deus não confirmasse para sempre o reino para ele e para a sua descendência. E no versículo 14, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Uma das coisas que eu me perguntava quando eu li esse texto é: mas será que Deus não foi muito rigoroso com Saul? Na primeira que o texto nos mostra que Saul desobedece, Deus tira o reino de Saul. E nós vemos outras pessoas, por exemplo, Davi desobedeceu várias vezes e mesmo assim Deus demonstra uma tolerância diferente para com o rei. O que será que está acontecendo? E o que a vida de Saul nos mostra? A vida de Saul nos mostra que obedecer é tudo e desobedecer pode potencialmente colocar na lata de lixo todo o projeto que você constrói na sua vida. Porque desobedecer significa você tomar a rédea da situação no seu controle. Obedecer é você se submeter a Deus, mas você fazer aquilo que você não pode fazer, desobedecendo à vontade expressa de Deus na sua lei. Isso é um ato, como Samuel vai falar, de loucura, porque
coloca em risco a ruína, todo o seu futuro. Como que tem sido o nosso andar com Deus? Será que nós temos consciência de que diante de Deus o nosso ato de desobediência é algo sério? E que o nosso ato de obediência para Deus conta muito? Pois é, foi o primeiro ato de desobediência flagrante que o texto nos narra de Saul, mas foi suficiente para que o reino fosse tirado dele. E por que Davi, mesmo desobedecendo, o reino é confirmado para ele? O texto nos diz, porque Davi era segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que Saul estava muito mais interessado em fazer as coisas para Deus por aparência, porque tinha que fazer, do que de fato adorar o Senhor, na linguagem do Novo Testamento, em espírito e em verdade. Mais uma coisa para nós analisarmos. Será que a nossa espiritualidade é algo apenas exterior, para inglês ver, ou é algo realmente que molda o nosso coração? Pois são lições que nós aprendemos da vida de Saul. Deus foi rigoroso, mas Saul mereceu, porque o coração dele estava longe de Deus e essa distância com Deus fez com que ele tomasse todas as rédeas de todas as coisas e de todas as circunstâncias em suas mãos, ignorando o que Deus pensava sobre tudo aquilo. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tchau!